Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e mais uma vez comigo aqui, Márcio Gomes. Como é que tá, Márcio? Tudo bem? Oi, Carlos, tudo bom? Tudo bem. E mais uma vez conosco aqui, Maureen Xavier. Tá virando figura cativa, né, Maureen? Pois é, tô daqui a pouco quase exigindo créditos. Não, mas estamos aí, ainda mais porque para falar sobre um assunto interessante, então tá de boa. E porque também lá no Instagram a gente sempre acredita igual, né? Então nem precisa pedir créditos. A gente hoje vai fazer um programa meio que especial de Halloween, né? Que tá aí no final de outubro. A gente vai discutir subgêneros do terror. E a gente vai analisando alguns deles, né? Porque, na verdade, a gente vai pegar alguns, porque pode ter o sub do sub ali, né? Então, a gente vai discutindo alguns dos principais subgêneros do terror para debater o que realmente assusta ou não. Então, a gente vai pegar 7 ou 8 desses subgêneros e vamos ver quem fica com medinho ou não. Mas antes disso, Pedro, sobe a trilha e aí sim, vambora. Buenas, vamos lá. Como eu disse, a gente listou aqui alguns gêneros do terror e obviamente isso é não existe como é que eu vou dizer, uma literatura cânone para definir exatamente o que é e o que não é gênero, o que é subgênero, o que não é. Pode ter mais dos que a gente vai falar aqui, com certeza tem mais, e alguns dos filmes que a gente vai citar aqui, eles podem se incluir em mais de um gênero, mas enfim, é só para deixar claro que não se prendam tanto à definição, porque a proposta aqui é outra, certo? Dito isso, quero começar falando sobre filmes trash. O que são os filmes trash de terror? Até algum tempo atrás, trash era sinônimo de coisa ruim, o que eu acho que não corresponde à verdade, dentro da proposta. Coisa é um filme ruim, outra coisa é um filme trash que ele já tem essa proposta de ser algo mais tosco. Quais são alguns dos exemplos que a gente pegou aqui de filme trash, tá? Sharknado, os 200 mil filmes do Sharknado, né? Que é Tubarão na Cidade, Tubarão em Furacão, Tubarão no Espaço, eu não sei se já saiu do Tubarão no Espaço ou ia sair, tinha um projeto aí de Sharknado no Espaço. Tem outras coisas tipo... Eu não sei se o Márcio viu o filme do Pneu Assassino, aquele Rubber, o Pneu Assassino. Não, ainda não. Ainda não tive o prazer. Ataque dos Tomates Assassinos. Então, assim, esses títulos já dão meio que a ideia do que é. Mas tem outros filmes que também sim, podem ser incluídos nessa aba aí, que eu acho que assustam um pouco mais. Que é o próprio Evil Dead, né? O Morte do Demônio, o Arraste-me para o Inferno, do Sam Raimi. Mas, enfim, eu queria que vocês falassem um pouco se dá medinho ou não dá, Márcio, filme trash? Ou é mais para rir? Eu acho que ele junta os dois, né? Eu acho que o Morte do Demônio... Eu acho que depende também muito da faixa etária, né? Na época da tua vida que tu vê esses filmes, assim, né? E o espírito em que tu tá pra ver esse tipo de filme. Acho que depende muito mais da... Espírito é mais adiante. Espírito é mais adiante. Depende muito mais da tua disposição e do quanto... qual o teu clima, né? No momento em que tu bota o filme pra assistir, do que qualquer outra coisa. Eu acho que o Evil Dead é um filme que te deixa um pouco angustiado, embora ele tenha vários alívios cômicos ali ao longo, né, dele. Especialmente o 2. Para o Inferno, né? Especialmente o 2 ali, a cena da mão dele, tá atacando ele ali, é sensacional. Assim. Mas depende muito, acho que depende muito de como o filme é feito. Não por acaso os dois do Sam Raimi, né? Os dois do Sam Raimi. Depois a coisa já virou mais pastelão mesmo, assim, né? Aí já perde um pouco desse clima, assim, da cabana na floresta, assim, vira uma coisa mais cômica e mais de aventura até em alguns momentos, né? Teve a série também, né, a série eu não cheguei a assistir ainda. Embora tenha gente que diga que tem alguns momentos legais ali na série do Ash vs Evil Dead. Mas
perde um pouco. Mas na maioria das vezes esses filmes mais trashes, eles são mais voltados pro cômico, assim, do que propriamente pro medo. Mais pra te fazer rir e te fazer sentir um pouco de nojinho, né? Pois é, eu acho que esse é o que enquadra melhor o Sharknado, né? Porque acho que é difícil tu ter medo. Na verdade, tu pode ter medo da qualidade da produção. Tem medo isso que o filme não acaba. Talvez... Na verdade, ele não acaba, né? Porque ele tem tantas sequências que eu acho que eu nem sei onde é que ele parou na quantidade de sequências. Mas, assim, eu acho que tem alguns momentos, o Arraste-me para o Inferno, eu acho que ele é um exemplo que casa bem, porque ele tem ali os seus momentos de terror, de sustinho, assim. Eu concordo com o que o Márcio falou da questão de depende do momento que tu tá vendo e de como tu tá vendo. Por exemplo, o Arraste-me para o Inferno eu assisti no cinema numa sessão à meia-noite, assim. Toda numa expectativa de que ia ser um filme de terror, eu saí mais rindo do que qualquer outra coisa, né? Não, então... o Arraste-me para o Inferno eu vi no cinema, eu acho um filme tenso. Eu acho... assim, ó, eu vou confessar que a morte do Mas é que ele demônio... tem algumas coisas caricatas. Não, claro que tem. Mas assim, a morte do demônio é um dos poucos filmes que eu lembro. Na verdade, só tem esse e mais um que dá para citar um pouco mais adiante, que tá em outro subgênero. Só teve 2 filmes que eu parei de ver porque eu tava com medo. Um desses era a morte do demônio. Ok, que eu era pequeno ainda, eu devia ter, sei lá, 10, 12 anos. E eu tava vendo em casa. Eu moro numa casa que tem mais de um piso. E aí eu lembro que tava só eu e a minha avó em casa. A avó tava lá embaixo. Eu tava no meu quarto vendo o filme. Final de tarde, então começou a escurecer. Eu parei de ver aquele filme. Eu não tive culhão de ver aquele filme até o final. E o Arraste-me para o Inferno não chega tanto, até porque eu não ia... Aí já era grandinho, né? Não ia fazer a fiasqueira de ir embora do cinema. Mas eu acho que ele tem sim alívio cômico, mas ele tem um alívio cômico que é para tu não... É para tu não surtar no meio do filme. Ele é um dos filmes mais tensos que eu vi, assim, não vou dizer recentemente, porque já faz, sei lá, já deve ter uns 10 anos, né? Mas, cara, ele é um filme muito tenso, cara. Ele é um filme muito tenso. Eu gosto muito do Arraste-me para o Inferno. Não, então, eu acho que ele é um filme muito bom. Acho que ele é bem produzido. Mas eu não sei se... Eu acho que depois tem um momento, assim, que ele cai mais para um lado... comédia, ou pelo menos acho que ele quebra alguma coisa, ou foi aquilo que o Mário estava comentando, assim, eu fui na expectativa de ver um filme de terror e logo no início ele já deu uma quebrada nisso. Tem algumas cenas e quem viu vai lembrar aquele momento que tem o olho da velha, enfim, acho que ele é mais... Só de lembrar da velha cigana eu já fico... Só lembrar da velha já dá, enfim, mais ou menos por aí. Lembrando aqui, pelo que eu vi aqui, o último Sharknado é de 2018 e o subtítulo é assim: o último Sharknado já estava na hora. que é um dos melhores títulos para uma série que tem bons títulos, porque o Sharknado 3 é Sharknado 3, não. Ou seja, os caras que fazem os títulos do Sharknado são muito bons. Melhor os títulos do que os filmes. Exato. Mas o Sharknado, ele vem, né, numa longa derivação, né, do primeiro grande filme blockbuster, e que não deixa de ser um filme de terror, né, e que foi talvez o primeiro desses filmes de animais, né, animais malditos, né, que é o Tubarão, né, do Steven Spielberg, né, lá meados dos anos 70, e que foi o primeiro grande blockbuster, e que mudou praticamente a história do cinema, né? E daí deu a luz a essa grande série, e daí é um outro gênero, eu acho que nem é, alguns até se encaixam nesse gênero de gore, que é essas coisas de animais assassinos, né? O pinguim psicótico, a lombriga eu não botei aqui justamente porque eu sabia que a gente ia em algum momento falar sobre isso, mas assim, tem um subgênero só para isso que chama terror natural, que é assim, esses terror de bicho, mas aí, por exemplo, eles citavam também... Uma vez que eu vi um de lesma, sensacional. Slugs era o nome do filme, se não me engano. Tem que ser muito devagar para ser atacado por uma lesma, né? O Aracnofobia, né? No filme também dos anos 90. Aracnofobia. Só que A gangue dos Dobermans, lembra? A gangue dos Dobermans. Os cachorros ficaram estigmatizados com isso, né?
tem outro que é Caninos Brancos, não é uma coisa assim, que era um filme que... Cão branco, era um cão que era treinado, né? exatamente, era um cão racista. Tinha toda uma outra parada. Só que lá pelas tantas, na lista que eu vi desse subgênero, eles botavam até Parque dos Dinossauros, cara. E aí eu já não sei se, né... Para mim, o Jurassic Park é muito mais uma aventura do que um filme de terror, por mais que ele tenha seus momentos tensos. Mas enfim, cara, acho que tá bem lembrado, Márcio, aí o Tubarão, ele se encaixa, mas o Tubarão não é trash, né? A citação é pelo Sharknado, né? Sim. Derivou essa onda de filmes de animais assassinos, assim, psicóticos. Sim, tinha filme de tudo, abelha, formiga. Vermes. Vermes malditos. Esses vermes malditos. Eles tem uns no Netflix, inclusive. Com Kevin Bacon, né? Então, acho que... pra te ver. E tem outro subgênero, né? Filme de terror com Kevin Bacon, é outro subgênero. Tem o recém-lançado Duna, então é filme de bicho, né? Tem verme gigante e é filme de bicho. Mas enfim, vamos fazer a fila andar aqui e ir para um outro gênero que talvez seja, imagino, mas posso estar errado, né? Porque cada um sabe do medo que sente. Que são o terror teenager, né? O terror teen, terror adolescente. Que acho que os exemplos mais óbvios aí são a série do Pânico. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, que agora até ganhou uma série aí no Amazon Prime. E o mais recente é a trilogia da Netflix, que é a Rua do Medo, né? Tem outro, de novo, né? Esse gênero pode se confundir com outros gêneros, porque se a gente pegar toda a série do Sexta-feira 13, que a gente vai falar daqui a pouco, é toda sempre situada num cenário adolescente, tem todos os clichês, que é o que o Pânico brinca muito com isso, né? Mas eu acho que aí tem a virada da chave, da diferença deles. Porque, né, tanto Sexta-feira 13 como que vai vir um pouquinho mais à frente, ele tem um monstro, ele tem uma figura, que não é o caso do Pânico, né? Até porque o Pânico acho que foi um dos que... Foi um daquelas primeiras paixões, ele também virou série na Netflix, acho que tem umas 2 ou 3 temporadas, eu vi a primeira só. E ele marcou a época, acho que ele marcou a época em vários sentidos, marcou a época do estilo, pela brincadeira, e também por ter sangues, mortes e reviravoltas e roteiro. Reinventado o gênero, talvez seja meio forte, assim, mas ele deu uma boa revivida ali no gênero e lançou meio que... O Pânico foi bom e vai ter um novo Pânico aí de novo agora, né? Mas o problema daqui a pouco foram as cópias do Pânico que vieram depois, né? Eu sei que vocês fizeram verão passado, eu até acho interessantezinho, assim. Mas é aquele filme de susto pro adolescente gritar no cinema, né? Eu acho que ele é menos tenso, ele sobrevive mais do jump scare, né? Que chama, né? Aquela cena que tu aumenta o volume e aparece alguma coisa surpresa na tela. É menos tenso e mais nisso aí, né? Acho que a grande diferença também é porque formado por atores eminentemente jovens, né? Toda a ação se passa com os high schools, né? Os mocinhos e os vilões e as vítimas todas do mesmo ciclo de amizades ali, né? E tem toda geralmente aquela questão moral, né? Normalmente quem morre são as pessoas que usam drogas, quem morre primeiro, né? As pessoas que usam drogas, fazem sexo, fazem festa, são as que morrem primeiro. As virgens seguem vivas. Essas pessoas que morrem primeiro nesses filmes, assim. E tem um filme, qual foi o filme que eu vi ultimamente, que agora me fugiu? O da Babysitter, não sei se vocês chegaram a ver. Acho que em inglês é Babysitter, que também é um filme que que mistura um pouco essa coisa de slasher e feitiçaria e tal, com
É um terror teen também, mas só que mistura um pouco essa coisa de crimes com feitiçaria, assim. E daí tem logo no primeiro, tem 2 filmes, assim, só dando um pouco de spoiler, mas que pega também essa coisa da questão, não só da questão moral, mas dessa nova reviravolta dos estúdios, assim, que no primeiro episódio, no primeiro filme, que é lá de 2017 ou 2016, tem todos os personagens, e o primeiro personagem que morre é negro. E daí no segundo filme, que é de 2019, os personagens voltam, enfim, e o mesmo personagem é um dos últimos a morrer, e daí ele chega e brinca: agora eu não fui o primeiro a morrer, porque esse filme é depois da série dos filmes do Jordan Peele, assim, né, porque, né, tu dá uma mexida na estrutura e tu consegue mudar alguns dos conceitos que eram, né, de 2, 3, 4 anos atrás, mesma coisa com Me Too e tal. Então, assim, os filmes que tinham algumas questões moralistas e racistas e misóginas de anos atrás já fazem umas novas releituras agora. E esses filmes são bem característicos dessa época, desses de anos 80, 90, pois tem muitos desses elementos. Eu estava olhando a pré-lista feita, né, e me lembrei de um filme que é aqueles Jovens Bruxas, que também teve uma refilmagem agora há pouco, que não aconselho. Acho que o original cumpriu muito bem o seu papel, desnecessário fazer uma continuação. E eu não sei se ele não se enquadraria nessa categoria também, assim, de tipo, jovens. Eu estava até tentando pesquisar aqui. Teve um outro que eu lembrei que ele tem cenas bem boas, inclusive. Tem outro que eu lembrei, e coincidentemente todos esses viraram uma franquia, né? Tanto Pânico, eu sei que vocês fizeram, o Rua do Medo, né? O Rua do Medo já foi feito como uma trilogia. Pronto, né? Exato. O outro que eu lembro que é nessa pegada aí de atores adolescentes e tudo mais, que também virou uma franquia, é o Premonição, né? Que é de 2000 e ganhou 200 sequências, né? Mas isso nasceu ruim e continuou ruim. Não, ele conseguiu piorar, eu acho. Mas eu acho que o Premonição... o primeiro ainda tinha uma batida, assim, o resto foi... O Premonição, pra mim, é um bom filme de trailer. O trailer sempre mostra as cenas legais, assim, só que tu já viu elas no trailer. O primeiro Premonição é de 2000. De 2000. E o que eu tô vendo aqui, o quinto, que seria o último, de 2011. Uma década. O Pânico, eu acho que Pânico é de 96. Esses filmes de terror, assim, eles tiveram... eu acho que foi um dos gêneros que conseguiu se aproveitar muito bem da questão na época das locadoras, né? Primeiro a questão de home video, de videocassete, né? E depois a questão do DVD, né? E depois, quando as locadoras morreram, eu acho que eles atingiram um limbo e conseguiram ser resgatados agora com a questão do streaming, né? Então tu vai ali nos gêneros de terror de qualquer uma dessas plataformas, assim, Netflix... tem muita coisa. Mas tem muita coisa, assim. E é os filmes que as pessoas, muitas vezes, gostam de ver numa noite, sábado à noite, comendo pizza, filme ruim. As pessoas se reúnem para ver, né? E assim, outra coisa... E esses de adolescente justamente atingem a faixa etária... Sim, junta uma galerinha ali. Exatamente, é o perfil. No sábado não vai sair... Eu acho que só vamos fazer um parênteses, assim, tipo, para quem está ouvindo e é mais novo, assim, e não pegou muito, mas vai assim, algumas décadas atrás, o videocassete, a gente, né, ia na locadora na sexta-feira, pegava 3, 4 filmes para assistir no final de semana, tinha que rebobinar, né, que senão ganhava multa e tinha que entregar. Então, acho que é um pouco dessa pegada que o Mário está falando, porque era um evento, né, principalmente ali da gurizada, era um evento tu pegar filmes, principalmente filmes de terror, né, daí todo mundo assistia junto, aquela coisa toda que não existe mais, e sem contar que tinham 2 características bem marcantes, né, tô abrindo aspas, gente, que é você conseguir pegar o filme, né, porque às vezes tinha fila de espera, demorava semanas, e outra era a questão da multa, né, se não rebobinasse o filme, a gente devolver, fecha aspas, voltando pro Mauro entregando a idade. Óbvio que estou entregando a idade. Vou entregar a idade daqui a pouco, inclusive. Não, só para complementar ali uma coisa que o Márcio falou, que também tem o seguinte, é um gênero muito lucrativo, né? Porque geralmente essas produções são muito baratas e para dar um retorno é muito fácil.
arrisco a dizer que os maiores margens de lucro são esses filmes de terror. Eles não têm, o orçamento é sempre muito baixo, e daqui a pouco a gente vai citar um exemplo aqui que eu acho que é o maior exemplo de todos, mas enfim, não vou dar spoiler do próximo programa. Vamos avançar na nossa lista para um gênero que eu acho que é quase uma transição do gênero teen, né? Que é o gênero dos slasher, né? Que é... Não sei como é que a gente traduziria isso, né, Márcio? É na faca mesmo, né? E aí tem um facão, né? No caso do nosso primeiro representante é na base do facão mesmo, porque a gente está falando do Jason. Aí tem Sexta-feira 13, aí tem Hora do Pesadelo, do Fred Krueger, aí tem o Halloween, do Mike Myers, e tem o Massacre da Serra Elétrica. Eu não sei, acho que vai um pouco do que o Marcos falou ali no começo, depende em que época tu vê esses filmes. Geralmente eu penso assim, o Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo e o Halloween, se tu vê quando pequeno, tu pode ficar com medo. Passou um tempo, tu já vê que é meio bobajada. O Massacre da Serra Elétrica, eu só fui ver ele há uns 2 anos atrás, então já estava bem grandinho. Qual deles? O original. Eu não é que eu tenha ficado com medo dele, não é que eu tenha me assustado com ele. Eu fiquei com medo, não com susto. Eu fiquei com medo porque ele é um filme completamente perturbado. O Massacre da Serra Elétrica, sim, e tem outro... Que elogio, né? O Massacre da Serra Elétrica, sim, né? E a refilmagem não, né? Esse filme que fizeram em 2000 e pouco aí, não. Mas tem um desses que é muito bom também, tá? Que é o primeiro Halloween, aquele de 78, se eu não me engano, que é o primeiro do John Carpenter, que esse é muito bom, sim, tá? Eu acho que foi o primeiro filme aí que deu origem a todos esses 78. Filmes de slasher. É um dos primeiros. Esse filme é muito bom e ele é muito tenso, assim. E é um filme que as pessoas se enganam, assim, ele tem poucas mortes, assim, se for assistir ao filme, assim, eu acho que não deve ter, dando pequeno spoiler, mas acho que spoiler de filme de 1978 tá liberado. Mas acho que deve ter meia dúzia de mortes só ao longo do filme, em comparação com os outros filmes do Michael Myers e do Jason, assim. Mas é um filme extremamente tenso, assim, do começo ao fim, né? Daí depois, sim, as franquias, assim, a coisa meio que degringolou, assim. Mas esse original lá de 78 vale a pena dar uma... Eu revi ele na pandemia, na verdade, assim, talvez não fosse o melhor momento de rever, assim. E dá um bad feeling, assim, dá uma sensação ruim, assim, porque é o tempo todo, assim, aquela tensão e não só um filme de slasher, mas é um filme de stalker, assim, para quem... O Massacre e o Massacre da Serra Elétrica, eu concordo com o Carlos, assim, é um filme perturbador. Ele é perturbador, assim, para quem não sabe, né, é um filme de canibais, cara. Então, cara, baseado em histórias reais, ainda por cima, torna mais perturbador. O gênero de terror adora atacar um baseado em fatos verídicos para qualquer coisa. Passou uma mosca na frente baseado em fatos verídicos de uma mosca assassina. Mas, enfim, a cena em que eles estão no jantar e eles ficam meio que torturando a vítima lá, cara, é um negócio... Mas é bom, cara, é bom, assim, não é satisfatório. Mas é bizarro, mas é bom. Cara, tu vai ver um filme de terror ou pra sentir medo, ou pra, sei lá, se sentir estranho. Cara. E esse é um filme que te deixa muito estranho. E eu até vou pegar como gancho essa questão ali dessa cena a cena do jantar, para pular para nossa próxima parte aqui. Não, a gente não vai pular para a próxima sem antes. Eu falei que eu ia revelar a idade. Vai lá. Preciso falar sobre Fred Krueger, fez parte da minha infância. Assim, o filme original é de 84. Eu não vi em 84, né? Porque eu também não sou tão, né? Mas enfim. Mas Fred Krueger foi. Mas assim, ele era passeio constante no meu. Tem um nos filme meus pesadelos, assim. Filme do começo dos anos 2000, que é Fred versus Jason, né? Que é o Jason versus o Fred Krueger. Não, mas daí já é outra batida. Mas sim, assim, por exemplo, no primeiro filme que eu devo ter visto, acho que com uns 7 anos mais ou menos, e que era aquela coisa assim, não assista porque você vai ficar com medo. Eu pensei, não vou ficar com medo, né?
vamos lá, vou assistir. Assisti, fiquei com medo, obviamente. E tem uma das cenas que para mim é uma das mais perturbadoras, que é quando o cara tá sentado numa poltrona e ele é captado para dentro da poltrona, assim. Eu passei muito tempo com medo de poltronas, com medo de ser engolidas pelas poltronas, aquela coisa toda. Nossa, Fred... Tem um filme sobre sofá assassino também, eu não recomendo. Sério? Deve se encaixar no trash, né? Deve ser encaixado no traje, mas assim, por isso que quando vocês falaram ali no início, para mim faz todo sentido, do momento que você assiste, como você assiste. Eu demorei muito tempo, assim, para conseguir superar o Fred e também não tenho certeza, é que as produções atuais, né, banalizaram demais essa coisa de refilmar, tentar fazer uma nova releitura, mas o Fred ali, original, com aquela musiquinha, com as crianças cantando, me dá arrepio até hoje. Pronto, falei. Eu ia seguir a linha que eu passei da lista ali para vocês, mas eu vou pular só para a gente entrar numa linha temporal que fica melhor, porque eu acho que vale a pena a gente falar desse filme aqui que mudou ali o gênero no final dos anos 90, 99, né? Que é A Bruxa de Blair, que é outro subgênero que o pessoal chama de found footage, que nada mais é do que, sei lá, as fitas que acharam por aí. São filmes baseados em, entre aspas, histórias verídicas que acharam essas fitas, e as fitas mostram isso. A Bruxa de Blair era o que eu estava citando antes do caso de Retorno, né? Ela custou muito pouco na época, e ela foi um fenômeno. E mais do que isso, ele revolucionou a forma como na época se fazia o marketing do filme, porque muito antes do filme ser lançado, e ali a internet ainda estava meio que engatinhando, né? Tinha um site que dizia que, olha, contava a história como se ela fosse verdadeira. Primeira fake news. Mas pelo menos era uma fake news de brincadeira, né? Era menos aterrorizante do que as de agora. Mas que funcionou direitinho. Funcionou. Muita gente achava que não, realmente, aquilo ali era um documentário. Acharam as fitas das pessoas. Mas é um filme que ele só podia funcionar naquela época, né? Sim, porque é um filme pré-internet. Hoje os caras hoje os caras subiriam aquilo ali no YouTube, né? Claro. O YouTube tira do ar. Exatamente. Então é um filme datado no seu tempo, assim, cristalizado no seu tempo. Assim. Isso, é um filme da sua época. Assim. Isso, mas a partir dali, ele meio que... Ele não criou o gênero, porque já tinha lá os canibais... Como é que é? Canibal... Um filme dos anos 80 lá, do canibal... Daqui a pouco, enquanto... Sim, que os caras se perdem numa Amazônia da vida. Né? Esse mesmo. Eu perdi o nome, mas eu busco aqui logo enquanto a gente for falando. Mas assim, ele é o gênero ele é o filme que deu um boom nesse subgênero do found footage. Porque teve A Bruxa de Blair, acho que toda Atividade Paranormal é meio isso também, né? Das filmagens ali, das câmeras de segurança. O Atividade Paranormal é o outro filme que eu tava vendo em casa, e aí já era grandinho, e, cara, eu parei porque, cara, tava de noite, eu tava sozinho, e eu não vou ver aquelas portas se mexendo e eu ficar encucado depois. Ainda mais porque aqui, né, eu moro numa casa antiga e a porta vai bater mesmo. Eu não tive coragem. E outro exemplo bom, que aí já mistura também um pouco, né? Isso que é legal, porque a gente vai falando e os gêneros vão se misturando. É um pouco meio filme de zumbi também, que é aquele Hack, né? Que era o filme... Bom. O primeiro, né? O primeiro é muito bom. O espanhol, né? O espanhol era muito legal. Até teve uma refilmagem com a irmã do Dexter lá, eu não acho tão ruim. Mas o espanhol é muito bom. Esse é um gênero... Bom. Esse é um gênero que eu já arrisco a dizer que o nosso medidor de medo, ele dá uma andadinha, assim. A Bruxa de Blair, acho que, não sei se tanto, assim, mas ele tem clima. Acho que os três aí citados têm clima. Eu, pelo menos, me assustava um pouco mais com esses filmes. É que o Hack, além de tudo, é claustrofóbico, né? Porque ele é todo ele passado dentro do prédio, né? Todo dentro de um edifício, as pessoas não saem dali, e
toda a ação se passa em espaços bastante pequenos, as pessoas vão se transformando, e tu não sabia mais ou menos o que estava acontecendo, né? Tu achava que era zumbi. Depois, nas outras as sequências, daí não vira mais zumbi, é possessão, se eu não me engano, e daí, meio que daí vai até o 4. Eu nem me lembro até onde eu fui. Eu vi o 2, o 3, depois eu não sei se eu cheguei a ver o resto. Deixa eu fechar meu parêntese. Holocausto Canibal de 1980. Isso. Nossa, mas eu não vi ainda. Sim. Dizem que também perturbador. Vou mandar aqui porque a gente ainda está na metade da fila e o tempo já está quase na metade desse primeiro bloco também. Agora sim, acho que a gente pode voltar ali para falar de... Não, vou inverter a ordem aqui. Vou pegar um gênero que não é tão revolucionário assim, e que aí eu acho Zonas de rebaixamento. Aí pode ser terror para uns. Quem não vê filme de terror para se relaxar? Para metade do estado é um filme de terror, para metade do estado é um filme de comédia. Mas enfim, eu acho que vamos falar agora aqui do gênero que eu acho que é o mais difícil de tu relacionar com o terror, porque ele eu, às vezes, até não acho que seja terror, que são os thrillers, né? Porque ele pode ser um thriller de suspense e aí ele pende pro terror, mas ele pode simplesmente ser um thriller de ação, né? Que tem muito. O que a gente pegou aqui, como que pode ser aí, pode cair pro terror, acho que o Silêncio dos Inocentes e o Seven, né? Talvez o medo dele seja que aí não é monstro, né? É uma pessoa de verdade e nada... significa que nada indica que não possa acontecer de verdade, como acontece, né? Tem muito serial killer. Mas eu acho que também, assim, tem duas coisas que acho que o roteiro de ambos também são qualquer coisa. Eles são, de série, né? Eles são, né, tipo, suspense. Inclusive, talvez eu acrescentaria nessa lista, porque... aí que tá. Eu acho que ele brinca um pouco com esse terror meio psicológico também, mas não vamos manter o foco nesse. São dois baita filmes com baita roteiros. Eu acho que, e o medo vem... é um dos maiores filmes de todos os tempos. E as continuações, tem duas, né? Se eu não estou enganada, duas continuações que não fazem jus. Mas não são totalmente ruins. Assim. Não são ruins, mas não é a mesma coisa. Silêncio dos Inocentes ganhou o Oscar de filme, ator, diretor, roteiro, atriz. Tipo, eles ganhou todos os 5 principais filmes. E todos eles foram justos. Mas enfim, tem um que dá pra... Marcos queria falar mais de filme de thriller, né? Acho que tem um que dá pra se encaixar aí, mas eu acho que ele também cai em possessão, mas eu acho que pode ser considerado um thriller também. Que é o Suspiria, não sei se vocês viram, aquele filme do Dario Argento. Eu vi o original, tem a refilmagem, né? Eu vi os dois, né? Claro, o original é bem melhor. A refilmagem, o pessoal caiu de cima, né? Mas eu não acho tão ruim assim. Eu acho ok a refilmagem, mas o original é melhor. Tem na Amazon, que é a história da bailarina que se inscreve num curso numa escola de balé na Alemanha, e daí descobre que o curso de balé não era bem o que ela imaginava. Não era bem um curso. É outro perturbador. Não era bem um curso. É bem... E o que diferencia, eu acho, o original do atual, assim, é todo o aspecto onírico ali aquelas cenas que são quase umas cenas de sonho e pesadelo, assim, quase uma coisa meio David Lynch, assim, que tem no primeiro filme que some do segundo, assim, o segundo vira mais um terror tradicional, assim, me pareceu, embora tenha o primeiro não tem muito susto, né? Ele é mais no clima, né? Não, é mais o clima mesmo, e o segundo não, mais um terror tradicional. Uhum. Vamos passar agora para uma outra categoria que ela é bem grande, né? E tem vários subgêneros aí, entre os quais o gênero preferido de Maurício Xavier, que é uma categoria de meio que eu não achei nenhuma lista, mas achei conveniente botar aqui, que é monstros e criaturas, né? Dentro disso tem os filmes de vampiro, tem os filmes de zumbis, e aí a Maureen. Mas acho que também encaixa ali, acho que o Tubarão encaixaria nessa aqui também. Kevin Bacon. O Alien lá, o
primeiro, né? Acho que depois não sei se vira mais filme de ação, de ficção propriamente, mas acho que o primeiro entendo quem veja como filme de ficção, e né? Mas acho que também é um filme de terror. Mas é que aqui tem filme que não acaba mais também, né? Não sei. Sim, já teve programa específico só sobre isso. Não sei o quanto. Acho que aqui varia muito a questão do medo, né? Eu não lembro de muitos filmes de vampiro que te dá medo. Tem talvez o Nosferatu. O Nosferatu original esse eu acho que é né? Sim, dá. Vi há pouco tempo de novo, esse dá muito medo. E é incrível. O original lá de 1931, Isso. Preto e branco. Nossa, eu assisti numa exposição, né? Foi num circuito que teve aqui em Porto Alegre, no Santander. 22, eles passaram no cinema e tal. Nossa, é sensacional. E assim, é um filme de 22, preto e branco, mudo, e tu fica com medo desse filme. Esse é um filme que tu fica com medo. O Drácula de Bram Stoker, por exemplo, do Coppola, que é ali dos anos 90, 94, 2, não lembro direito. Eu acho ele um puta filme. Mas ele, pra mim, é um drama. Ele não é um filme de terror. Então, assim, mesmo os filmes de zumbis, eu adoro Madrugada dos Mortos, mas também não é um filme que me dá medo. Talvez o primeiro Noite dos Mortos-Vivos também tem... Despertar dos Mortos, aquele do shopping. O Despertar dos Mortos, aquele do shopping, não sei se chega a dar medo, mas é um filme extremamente tenso, assim, os caras se refugiam no shopping. É o de 78 do Romero. Ele é muito assim, bom. De resto, assim, eu tô tentando lembrar de outros filmes de vampiro, assim, Entrevista com o Vampiro, adoro. Também não é um filme que fica com medo. O Garotos Perdidos, cara, que eu acho muito legal. O filme lá Mas pra mim, talvez o Garotos Perdidos seja um meio termo ali entre esse filme de monstros e o filme teen, né? Porque ele é um filme também com adolescente e tudo mais, mas ele não tem a mesma pegada adolescente ali. Mas eu acho que tem muita coisa nessa salada aí. Porque, assim, eu acho que a questão dos zumbis e tal, que é uma área que eu posso falar com mais propriedade, eu acho que ele acaba... talvez um dia vão descobrir isso, mas, assim, voltando à parte... Porque tu tem ali os filmes iniciais, que eles são filmes de medo, porque a figura te provoca medo. E é aquela figura que te caça para te matar, para tu se transformar num zumbi. E depois ele se popularizou e virou o amigão da galera, né? Tanto que tu vai ver as produções mais recentes, o que te dá medo não é ser mordido e morto, é a sociedade que sobra, né? Daí fazendo uma referência do The Walking Dead, em que as pessoas é que te dão mais medo do que os zumbis. Mas aí é um pouco da culpa aí é a influência do Walking Dead desse gênero. Também, exatamente. Porque antes os filmes de zumbis eram exatamente os filmes e quase todas as produções, elas eram exatamente o surgimento dos mortos-vivos, né? E o ataque, e as pessoas se refugiando tentando sobreviver. Uhum. E a ideia do Kirkman era fazer uma história que mostrasse o que aconteceria depois, né? Depois do ataque, quando as pessoas passassem a conviver com essa com eles. Exatamente. E daí virou uma sociedade pós-apocalíptica, né, estilo Mad Max ali, né? Que as pessoas sobrevivendo ao... Mas é que assim, Márcio, eu acho que assim, naquele episódio a gente falou bastante sobre, eu não consigo me lembrar qual era o número do episódio que a gente falou sobre zumbis e tal, porque quando tu começou a abrir muito leque, daí tu tem aquelas produções que são comédias com zumbis, entendeu? Daí depois tu tem aquelas produções que são romances com zumbis. E daí quando tu começa a abrir muito, mesmo se tu for assistir o filme, aquelas produções originais, que são produções de dar medo, nossa, a Madrugada, o primeiro lá, nossa, não tem como tu não ficar com medo dos caras saindo do meio da terra, assim. E depois virou, né, banalizou demais a figura e o medo que ele te provoca. Então eu acho que tem esse descrédito. Acho que desses todos, fora o Nosferatu... E vampiros, eu acho que a gente pode citar toda a trilogia do Crepúsculo, né? É um horror aquilo existir, né? É isso. Né? Tem um muito bom,
que é baseado numa história em quadrinhos que é 30 Dias de Noite. Eu não sei se... Sim. Eu não sei se está em algum streaming, que é a história que eles resolvem atacar, os vampiros resolvem atacar um local na Antártida, no gelo, que fica à noite durante vários meses, assim. E daí deixam uma comunidade quase sitiada ali, refém ali, e fica... Eu acho extremamente tensa aquela história. Tem uma sequência que não é tão boa, assim, mas o primeiro filme eu achei bem bom. Ele é um filme muito bom. E a série animada, desculpa, só para citar, a série animada do Castlevania ali é bem boa da Netflix, assim, as 4 temporadas, assim, para quem sabe. Agora que tu falou, eu não vi nenhum, tá? Eu só vou citar aqui porque eu lembro que no Disney Plus agora começou a entrar os contos aterrorizantes, que são pequenos desenhos. Achei estranho, né? Porque Disney Plus, né? No Disney Plus, não é lá o sim. público. Mas, enfim, são contos de terror com personagens meio de Lego ali, né? Uma coisa... Eu não vi, assim, eu não cheguei a ver isso. A ideia é interessante, mas confesso que ainda não vi nenhum. Vamos passar para um outro gênero que acho que reinventou também o terror aí no começo dos anos 2000, ali, logo depois do Bruxa de Blair, acho que é outro dos filmes que foram mais importantes para o gênero, que é o gore, né? Que é a coisa nojenta em si, a tortura, o terror porn, que também falava, né? Que era uma pornografia do terror, assim, que ali a pornografia em si não era no sexo, mas na tortura. O primeiro filme, que é o filme que revolucionou tudo isso, acho que fica claro que é os Jogos Mortais, do James Wan. Antes, Carlos, vamos voltar antes da Revolução. Vamos voltar aos anos 80 e lembrar da grande franquia, tu deve se lembrar, que era a sensação nas videolocadoras nos anos 80, início dos anos 90. O fake, né? Eu sei que tu vai falar. As Faces da Morte. Faces da Morte, que era... muito tempo depois foi se descobrir que era tudo fake, né? Era tudo fake. Era vendido. Exatamente. Gente, essa passou batido por mim, preciso anotar e recuperar isso. Para os jovens e para a Maureen, o Márcio, explica aí o que é. Faces da Morte era uma série de vídeos. Paris Vídeo, né? Eu lembro da caixinha. Não me lembro qual era a produtora, mas era uma série em VHS em que tinham cenas de pessoas morrendo, né, de morte ou de tortura, enfim, de várias cenas em que, em tese, eram cenas reais. Né? Tipo, snuff como se fala, snuff movies, né? 1978, gente. Não. Bom. Não, acho que a original era, mas chegou aqui nos anos 80. A febre foi nos anos 80. E daí, obviamente, era uma sensação, né? Entre os jovens dos anos 80 e 90, pegar esses filmes e assistir em grupos. E só que depois, muitos anos depois, se descobriu que tudo isso era fake, né? Todos aqueles vídeos eram gravados, nada daquilo era real, ou boa parte daquilo não era real, não sei se todos eles eram 6 ou 7 versões daquele troço ali, e eram vídeos nojentos. Deixa eu contar então uma história para vocês. Mortes. Eu fiz... Vê as histórias pessoais, estou se entregando aí. É história pessoal. A experiência, né? Eu me formei em jornalismo. Mas eram muito chocantes todos. Eu me formei em jornalismo pela FAMECOS, na PUC, né? E eu não lembro qual era o semestre. Eu lembro que era uma cadeira de filosofia. Que eu não sei por que diabos o professor, que eu não lembro o nome, se eu lembrasse também não citaria, o professor resolveu passar Faces da Morte na sala de aula. E eu lembro que lá pelas tantas, a cena é dos caras abrindo a cabeça do macaquinho. Eles comiam uma cabeça, comendo do macaco. Aí, cara, eu não preciso ver isso. Eu não vou ver isso, cara. Não tem porquê. E eu peguei, me levantei e estava saindo da aula. No que eu lembro até o professor olhar para mim e dizer que eu não sabia lidar com a morte. Eu queria dizer para o professor que vai atrás das informações agora e vê que essa porra é tudo falsa. Cara. Então não tem merda nenhuma de não saber lidar com a... Cara, cada vez que eu lembro disso, eu penso que se hoje em dia, se esse cara passaria esse filme em aula, ele não daria 5 minutos até isso virar um caso no Twitter e ele ser... pop também é terapia. Ele ser demitido em
2 horas, né? Não faz nenhum sentido um cara passar faces da morte na faculdade. Fecha parênteses. Eu errei até a data ali, cara. Eu tava falando que era 2000, os Jogos Mortais é de 2004. Acho que é o grande filme do James Wan, né? Que nosso amigo da semana passada, que a gente tava falando aí de Maligno. O primeiro eu acho muito bom, acho que ele se sustenta muito pelo final, mas acho bom. Depois as sequências já acho meio tudo a mesma coisa. Eu acho que depois dos Jogos Mortais, os caras começaram a pisar mais fundo nessa questão da tortura, e acho que o exemplo maior disso é o Albergue, né? E aí depois tem um exemplo mais forçado ainda, que é aquele Centopeia Humana, né? Nossa, esse eu confesso que... Passou. Eu não consegui. Eu não vi. Eu também não, eu nem quis ver, cara. Porque esse filme é outro gênero. Pra mim, eu acho que eu só vi o episódio do South Park. eu acho vi só o trailer e foi mais o suficiente. Depois eu descobri que existiu 2. Daí eu acho que é mais um gênero que é mais outra coisa do que medo. Nesse caso, eu acho que é mais nojo assim, do que medo. Eu posso falar com propriedade porque assisti todos os Jogos Mortais, com exceção do último, que foi lançado, acho que ano passado, mas está na lista, pretendo assistir quando eu tiver condições, mas... Então, aí é que tá. O primeiro, ele tem ali seus 2, 3 cenas. Na real, ele tem uma cena que é foda mesmo, desculpa o termo, mas ele tem um roteiro muito bom, ele tem uma proposta muito boa. E que eles não souberam o limite de parar, nem o de parar como roteiro, como de pesar a mão, assim, o quanto mais explosivo, quanto mais nojento fosse. Eu me lembro que teve um dos filmes, assim, acho que era o 4 ou 5º, que eu assisti no cinema, e que eu precisei levantar, tomar um ar e voltar, porque era desnecessário, porque não era essa a proposta, né, do primeiro filme, que se perdeu. Mas mesmo assim, acho que tem lá daí a gente entra na psicologia, assim, eu voltei a assistir o resto do filme e assisti os outros. Enfim, né? Olha, quando tu vai ver Jogos Mortais 5 no cinema, acho que tem que estar preparado. Não, aí é que tá, entendeu? Tu tá preparado porque tu já sabe o que ele vai te entregar. Só que daí é que pesa um pouco do bizarro. Tipo assim, como é que a gente vai conseguir fazer um troço que seja mais nojento ainda? Entendeu? Como quando tu vai ver... É como tu vai ver Velozes e Furiosos 28 no cinema. O carro vai dar uma poeta, vai cair no chão, vai quicar e depois vai sair andando. Que depois que ele consegue pular de um prédio para o outro em Dubai, amigo, nada mais é. Tá na hora de juntar o Velozes e Furiosos com o Transformers, já faz tudo na mesma porqueira lá e vambora. Vamos fazer a fila andar aqui. Vamos entrar num gênero que na nossa lista ele tá em último, mas eu vou inverter de novo pela questão da linha temporal. Aqui eu acho que a porca começa a torcer o rabo e as coisas começam a assustar a valer. Falo pelo menos por mim, tá? Que são esses filmes com uma temática sobrenatural, filmes de possessão e o Caramba 4, que acho que alguns dos meus filmes preferidos de terror são desse subgênero. O Exorcista até hoje é um filme que se caga de medo. Poltergeist... Bebê de Rosemary também. O Bebê de Rosemary, ele original. O Bebê de Rosemary, eu achei um outro subgênero que é body horror. Mas eu achei que era muito, muito subgênero pra gente botar aqui. Eu pensei que tu ia achar Bebês Malditos. Eu acho que ele se encaixa tanto nesse aqui quanto no último. Não, tinha que ser um filme de crianças malditas. Porque crianças dá medo. Criança dá medo. Tem o Damien da Profecia, né? Não por acaso, tem a órfã. O Damien da Profecia se encaixa aqui. A menininha lá que morreu de verdade do Poltergeist se encaixa aqui. A Regan do Exorcista se encaixa aqui. E as crianças do Invocação do Mal. Filme de possessão, caralho. Tem a colheita também. Dá medo, cara. Se tem um gênero pra mim que dá medo, é filme de possessão. Eu tenho medo, cara. Não sei vocês. Eu sou bastante cético, tá? Em relação a muitas coisas. Eu sou cagão. Então eu confesso que eu não tenho... eu gosto de filmes de terror, então assisto bastante e não
Normalmente não tenho medo, não fico angustiado, fico ansioso em muitos filmes bons, né? Isso que eu acho filme de terror bom, aquele filme te deixa angustiado, pregado na poltrona e não te faz segurar o celular a cada 5 minutos, né? Isso é que eu acho um filme bom de terror, um filme tenso, etc. Mas não pelo medo, mas pela experiência dos filmes. Assim. Mas tem um filme que eu acho que a gente pode... Eu estava pensando onde encaixar ele, mas eu acho que encaixa aí no filme de possessão, que é um filme que da minha infância, na verdade, ou da minha pré-adolescência, que esse sim me marcou, e até hoje é um filme que eu acho meio assustador, assim, que é o primeiro Cemitério Maldito. Esse filme é o primeiro que é o original, né? O primeiro original. Nossa! E foi um filme que abriu muitas portas, assim. Primeiro a questão da música, porque é um filme que tinha uma música que eu até nem gosto tanto dos Ramones, mas foi a partir daí que eu comecei a ouvir bastante Ramones. Daí a partir de Ramones eu fui para diversas abriu a porta para diversas influências musicais. Pet Sematary é a música. Pet Sematary é a música, né? E o filme em si, eu acho todo ele cheio de questões tensas e assustadoras, assim. Primeiro, a morte do gurizinho pelo caminhão, né, atropelado pelo caminhão. Segundo, a irmã da mulher na cama com uma figura quase fantasmagórica. A morte do gato, nem me lembrei, tem tanta coisa ali que a morte do gato até me passou batido. Mas o gurizinho sendo sepultado no cemitério de animais e voltando, o velho aquele que dá as sugestões pro cara dizendo que as pessoas nunca voltam como elas eram, voltam piores. Então o filme tem trocentas referências assustadoras, assim. E esse foi um filme, eu acho, talvez não seja o filme mais assustador para muita gente, talvez nem seja um filme bom. E nem hoje, né? Mas é um filme que me marcou muito, assim. Talvez um dos filmes de terror que mais me marcou, assim. E até hoje eu tenho dificuldade de ver ele de novo, para ser bem sincero. Eu acho que ele é... Mas não veja. Ele é não punk, veja, porque daí... O novo é ruim. O novo é ruim. O novo é ruim. Não veja. Mas esse é muito bom. Eu lembro que depois... O 2 até eu achava interessante na época, mas não tenho muita memória mais do que... Lembro que na época eu gostava. Que o 2 é só um levado mais ao extremo, entendeu? Exato. É que a pegada do primeiro... Não... E eu acho que a gente podia, eu vou acabar misturando todas as listas que o Carlos fez, mas tu volta, porque assim, essa declaração que o Márcio fez é muita declaração que eu vou fazer sobre o It. Mas então, vamos só atrás de mim vamos só fechar aqui, porque eu acho que tanto o Cemitério Maldito quanto o It, eles se encaixam na próxima. Que, pelo que eu li, eles se encaixam melhor. E aí, só pra gente fechar aqui... Cara, O Exorcista é um filme que já tem décadas, já foram feitos vários outros, e filme de possessão tem a cada mês deve sair uns 3 ou 4, cara. Mas nenhum, eu acho que até hoje superou O Exorcista. Esse filme é punk, cara. Punk pra quem não gosta de punk, desculpa também, porque, enfim, ele é pesado, cara. Que filme foda, velho. Ele é um baita filme e ele é pesado. Ele envelheceu bem. Ele continua tenso. Ele continua bom. Tu olha ele, tu continua com medo, tu continua não querendo ver aquilo. O Poltergeist é um que eu sempre gostei muito, mas eu acho que como ele depende mais dos efeitos, e os efeitos da época, né, os efeitos vão envelhecendo, talvez ele tenha perdido um pouco. Ainda é um filme que eu gosto muito. E mesmo as sequências lá, obviamente elas ficam bem abaixo, mas eu lembro que tem um outro Poltergeist, que eu não lembro se é o 2 ou o 3, que o vilão é meio que um padre, né? Que o cara usa um chapelão, que o cara é igual ao Zagalo, cara. Só pelo fato do cara ser igual ao Zagalo já me deixa com medo, cara. E para fechar mesmo da minha contribuição desses gêneros, o último Invocação do Mal, a gente até, não sei se a gente falou aqui ou não, o último eu acho muito ruim, mas os 2 primeiros, principalmente o segundo, é outro filme que é de se cagar de medo, cara. Eu acho ele muito tenso, ele é tenso, o James Wan, que é o mesmo dos Jogos Mortais, ele sabe filmar, tanto que semana passada a gente estava falando do Maligno e o grande, que a gente, pelo menos... converteu aqui em termos de opinião é que ele é um cara que sabe filmar bem, assim, sabe criar boas cenas, e lá é caralho, cara, que filme tenso também, e acaba o filme, ele bota as cenas as fitas
que em tese são de verdade, né? Nossa, aí tu fica com mais medo ainda. Mas, enfim, vou fechar aqui para a gente ir para a última parte, que é bem abrangente e acho que se encaixa tanto o It, acho que o Cemitério Maldito se encaixa mais aqui até, Márcio, e o Bebê de Rosemary também, que é o chamado terror psicológico, né? Que acho que é mais para ti, para mim é bem real. Que é o mais abrangente de todos, né? Acho que o Iluminado tá aqui, né? Que é outro filmaço, que é outro filme... Você tinha que chamar o Chico Isidro para comentar. Perturbador também, cara. Chico Isidro que odeia o Iluminado. Só ele. Nossa. Também, né? Chico Isidro, que até hoje, né? É lembrado aqui pelo episódio da música que os Beatles só não ganhou porque o Chico não botou os Beatles entre as 5 melhores bandas de todos os tempos. Mas, enfim, acho que tanto tem espaço no terror psicológico, tanto para os clássicos, como o Iluminado e o Bebê de Rosemary. Para o que a Maureen falou ali, que já vai falar mais, que é o It. E acho que para essa nova safra, que é chamada de novo terror, pós-terror, seja lá como for chamado, que aí entra o Corra, que aí entra o Nós, que aí entra a Bruxa, que aí entra o Midsommar. Eu acho que é um gênero bem mais amplo e acho que todos eles são muito bons, todos eles... Acho que o Hereditário entra aqui também, né? São todos filmes que, de uma forma ou outra, de um jeito ou outro, dão medo. Não sei vocês. Eles acertam. Pois é, então... Acho que o It é o que menos me dá medo, mas vai, Maureen, defende o It, defende o palhaço. Então, vou defender o It, vou defender o palhaço, sim, e acho que ele acaba caindo no mesmo problema que teve do Cemitério Maldito, que é a refilmagem. Gente, não, entendeu? Não, tá? Tipo assim, o filme é antigo, os efeitos especiais venceram, mas não regrava, não estraga o que fez. O It, a primeira, o filme original, são 2 fitas VHS para se ver no videocassete. E, cara, a gente pode questionar aqui o final e tudo mais, mas ele tinha todos os elementos bons, inclusive um palhaço que matava crianças. Sensacional, assim. O primeiro, eu me lembro que eu tinha muito, e era o que eu estava comentando, que eu ia comentar com o Márcio antes, durante muito tempo eu fiquei com medo de rever ele e pensar assim, não era tudo aquilo que eu, quando vi criança, imaginei. Eu acabei revendo e achei que ele se manteve muito bom. Vi a refilmagem atual, que sinceramente é desnecessária, porque daí a gente volta para essa questão de tipo assim, vamos encher interminável e vamos encher de efeitos especiais mais e mais e mais, porque vai ficar muito melhor e daí tu perde no suspense, na ambientação. Que é um bom filme de trailer. Exato. E olha lá também, assim, mas... Nossa, foi uma decepção, assim, com bons atores e que ele te entrega qualquer coisa menos medo, menos suspense, menos qualquer outra coisa. E o It, o Iluminado, eu preciso rapidinho contar uma história bem... Eu não assisti o primeiro, que é o do Jack Nicholson, eu assisti a versão para televisão, que era uma versão bem colorida, ela também era mais longa. E eu assisti eu e a minha irmã, e acabou o filme e a gente decidiu que a gente não ia se mover, porque não precisava, assim, né? Já estava de bom tamanho o medo. Minha irmã mora numa casa grande, então, né, pensar em pegar uma água, nem pensar. E foi muito bom, mas eles também são 2 filmes diferentes. Assim, eu acho que o original do Jack Nicholson, ele tem uma proposta, os 2, para mim, deu medo, mas eles são 2 filmes diferentes, assim, e que valem a pena ser assistidos, independentemente de qualquer coisa. É isso. O Márcio, inclusive, defende o Dr. Sono, né, Márcio? Nossa, eu achei muito bom. Não é que eu defendo, não acho ele um grande filme, mas eu acho que... ele é mais fiel... Ele fechou.
Ele é mais fiel ao Iluminado do livro que do filme. Ele junta o McFarlane ele juntou os dois, né? Ele tentou agradar a galera do filme e a galera do livro, assim, pra dar um fechamento na história. Mas aí que tá, eu acho que a versão do Jack Nicholson... Mas é um filme longo também, demais, podia ser menor. Podia, né? Isso acontece. Mas, assim, o do Jack Nicholson, ele é um filme que ele é mais autoral, e o filme que é essa versão para televisão, que ela já é dos anos 2000, se eu não estou enganada, ou do final dos anos 90, enfim, ela é mais fiel ao livro. Então, quem gosta desse, depois assistiu o Doutor Sono, ele se casa bem, assim. Eu achei o Doutor Sono bom, não achei ruim, não caiu no gosto. Não, também não acho ruim. Mas... Tô brincando. Mas dessa safra que a gente fala aí do pós-terror e tal, cara, eu acho que eu gosto de praticamente todos. Tem muito filme acho bom. Que o Corra é o meu preferido ainda, mas gosto muito do Nós. É um filme que cada vez que eu penso nele e tu lembra assim das coisas, tu reflete um pouco mais. Tu chegou a rever ele? Ele fica melhor. Ainda não, cara. Nossa, na verdade, acho que eu só revi o Corra desses todos aí. O Midsommar é outro, acho que talvez seja o mais complicadinho aí desses aí, porque acho que não é um filme que... Poucos deles dão susto, na verdade. Acho que o Hereditário é o... Acho que desses todos, acho que o Hereditário é o mais perturbador, assim. Mas o Hereditário tem alguns momentos de dar susto, o resto Sim, o Hereditário dá susto. É o mal, a sensação mesmo. Tem uma sensação de estranhamento ali que é muito boa. Sim. Eu gosto mais do Midsommar, gosto mais da Bruxa, eu gosto do Corra. E tem dois aí também, né, que são... acho que já foi bem falado também, que é o Babadook, aquele, né? Também é muito bom. Que é muito bom. E tem um outro, tá, que eu acho que eu já até dei de dica aqui, que tem no Netflix, que também é muito bom, que é Sob a Sombra, Under the Shadow, que é iraniano, tá? Mas deve ser um filme iraniano, às vezes as pessoas torcem o nariz, mas ele é muito bom. Ele se passa durante a guerra Irã-Iraque, e é uma família em que o pai vai para a guerra, ele é médico e é convocado para a guerra, e a família fica, e a cidade de Teherã está sob a iminência de um ataque iraquiano, todo mundo foge da cidade, e a mãe e a filha ficam no apartamento, e daí começam a acontecer coisas sobrenaturais, e essa questão psicológica não sabe se o que está acontecendo é as duas imaginando, por causa da tensão, da iminência de um ataque, ou são coisas sobrenaturais que estão acontecendo. Então o filme fica todo essa questão... Fauno, sim. Então, e tem até a questão assim, no Labirinto falta algumas coisas de guerra, tem um míssil que cai e não explode e tal. Então, é um filme muito bem filmado, assim, muito bem feito, tem todas as questões de pressão sobre as mulheres também, tem algumas cenas bem, bem fortes com isso. Assim. Mas não é um filme violento, assim, mas um filme tenso do que filme violento. Assim. E é bem bom, assim, eu vi faz uns 2, 3 anos, assim, ainda tá no Netflix, eu ainda tava. Mas também faz parte dessa nova safra. Agora que tu falou, me lembrei de um outro filme também, que já é antigo, né? Antigo não, mas enfim, já deve ter seus 20 anos, que chama A Espinha do Diabo. Acho que é um filme espanhol, que também tem essas misturas aí de história com H maiúsculo, né? Da Espanha lá e tal, e mexe com isso também, acho bem interessante. Tem alguns filmes que eu acho que eles ficam ali é difícil da gente botar eles aqui ou ali. Tem toda aquela safra de filmes asiáticos que depois todos eles ganharam a sua versão americana lá, vai desde o Chamado, o Grito, qual é aquele outro que não vou dar spoiler, porque eu não sei. O Hospedeiro, mais ou menos. O Hospedeiro acho que é mais filme de criatura, né? Aquele que a pessoa acaba o filme e tu vê que o espírito tá nas costas da pessoa lá. É os espíritos. É os espíritos? Ou espírito, uma coisa assim. Que o cara começa a ficar corcunda e depois ele vai se rezar. Exatamente. E tal. Tem acho que toda essa linha aí, acho que pode se encaixar aqui nos filmes de terror psicológico. Tem um, assim, que eu gosto muito, que eu queria citar aqui, que eu, na verdade, também não sei se seria... Enfim, na verdade, ali tem essa safra que tu estava falando do próprio do Chamado. O Chamado, não...
O Grito. Eu acho que eles ficam entre o sobrenatural e o psicológico. Eu acho que eles ficam mais sobre o sobrenatural, mas tudo bem. E tem um Eu me lembrei de um, inclusive, que se chama também Os Espíritos, que é com a Nicole Kidman, né? Os Outros. Os Outros acho que também ele flutua no psicológico e no... Psicológico e no... É filme de fantasma, né? Enfim, não vamos dar spoiler aqui para quem não viu. Tem um filme que eu gosto muito, eu não sei onde é que ele se encaixa, se ele se encaixa no gore, se ele se encaixa no psicológico, se ele se encaixa no sobrenatural, que é Hellraiser. Hellraiser de 87. Ele é um filme maluco também, cara. É um filme meio sadomasoquista, cara. É do Clive Barker. Cara, eu adoro esse filme, cara. E ele é um filme também... Não sei se ele chega a dar medo, mas ele é perturbado também, cara. Eu acho muito bom aquele filme. A pegada dele, essa coisa de fazer terror meio sexual. Mas enfim, cara. Maureen quer completar. Tem um... A Maureen, não sei se a Maureen quer completar ou a Maureen tá dando tchau porque ela precisa sair. Eu tô dando tchau porque eu preciso sair. Não, só para fechar. Até a próxima, gente. Tchau, Maureen. Só para fechar da minha parte aqui, então, vou citar um que eu acho que se encaixa nesse de terror psicológico que tu estava falando, cara, de um diretor japonês. Eu vi há tempo, na verdade, o cara tem uma cinegrafia enorme, assim, são vários filmes, é o Takeshi Miike. E tem um filme de 99 dele que se chama, acho que em português é O Teste Decisivo. É um cara que contrata uma mulher para fazer teste de modelo e a mulher começa a ter um relacionamento com essa tese modelo, só que ela é meio Pegadinha. Pegadinha, e começa a torturar o cara numa sessão, assim. Mas mais do que um filme de tortura, ele não é só isso, assim, é um filme que tem alguns elementos até de David Lynch na história, assim. Então, o filme ele é violento, assim, tem umas cenas bem violentas, especialmente a parte em que ela começa a torturar o cara, assim. Então, para quem tem estômago leve, não recomendo, assim, né? Mas o filme, a história é boa, assim, o filme é bem bom, muito bem filmado. Só que não é um filme que eu acho que é difícil de achar, assim, eu acho que não tem nenhuma plataforma de streaming, até porque é um filme bem antigo. O cara tem que achar dando seus pulinhos pela internet. Assim. O nome do filme em português é O Teste Decisivo. Tá. Tem alguns outros aqui que eu só tava olhando para ver se a gente não esqueceu alguma coisa muito grande, assim. Tem alguns que, não sei se são muito grandes, mas são filmes que fizeram um relativo sucesso que vale a pena a gente citar. O Lugar Silencioso, eu gosto bastante do primeiro, não vi ainda o segundo. Acho que é um filme tenso, não dá medo, mas é um filme muito tenso. Outro filme que é tenso, e esse acho que tá na Netflix, enfim, tá em algum streaming, que é aquele O Homem nas Trevas, Don't Breathe. Acho bem interessante aquele filme. O Abismo do Medo, que é um filme de 2005 lá, das mulheres que acabam parando numa caverna, são alpinistas, uma coisa assim, e vão parar numa caverna. É um filme de criatura também. Esse é um filme bastante maluco também. O Homem Invisível, eu acho que se encaixa ali no thriller, se bem que o thriller tem uma coisa mais real, né? Mas enfim. E um que eu acho que o Márcio gosta bastante aqui também, a gente pode encerrar com o Márcio falando dele, se eu não estiver errado. Deixa eu só citar aqui o outro que não é filme de terror, mas é filme de filme de terror querido, que é os Gremlins. Mas eu ia citar, Márcio, o Enigma de Outro Mundo, né? Enigma de Outro Mundo, agora tu pegou. O nome não é estranho, mas fala da história. Não é Enigma de Outro Mundo? O com o Kurt Russell na neve lá e tal. É Enigma de Outro Mundo. Sim, faz tempo isso aí, hein? Eles acham um bicho na neve, né? Isso, que tu não sabe quem é o bicho. Sim, e tal, tu não sabe quem é o bicho,
Esse é outro clássico e acho que vale a pena ser. Fora, sim, claro, né? Como eu disse, né? A gente vai puxando aqui, vai vindo outros. Falando em clássico, tem o Psicose também, né? Tem o Psicose, tem a... Não, Psicose é o primeiro grande filme de... Tem o... Para não dizer... para não dizer que eu não gostei de todas dessa última safra aí, tem o filme que é muito elogiado. Eu achei um porre o filme, que é aquele O Farol, com o Robert Pattinson e o Willem Dafoe. Eu gostei. Uma galera gostou desse filme. Eu achei um porre esse filme. Mas enfim, quer fazer mais algumas menções aí ou encerramos por aqui? Hoje não vai ter dicas, né? Porque afinal de contas foi um programa acho que de dicas. Uma sequência interminável de dicas de terror aí. Eu acho que é isso, assim, né? Acho que os anos 80, assim, foi pródigo em vários filmes de terror, que alguns deles passaram batido, né? Mas eu acho que a gente citou boa parte, pelo menos dos principais, assim. Sim. Mas se a gente cavocar, eu acho que nos streams tem muita coisa ali perdida que dá para dar uma conferida. O Cujo, do Stephen King, o cachorro dele, né? E vários outros. Mas tem muita coisa. Eu acho que a gente passou por todos, né? Pelo menos os principais, assim. Acho que deu. A gente vai sempre sobrar alguma coisa, exatamente. Assim, eu vou lembrar um aqui, daqui a umas 3 horas eu vou lembrar um que eu não disse. Cara, esqueci de falar isso aqui. Esquecemos desse. Tentamos lembrar da maioria deles. Certo? Então, vamos ficando por aqui. Um feliz Halloween para todo mundo. Quem quiser mais notícias de terror é só ligar no noticiário também, que é bem mais apavorante do que a telinha. Certo? A gente vai ficando por aqui. Ou no seu posto de gasolina favorito. Exatamente. Ou dependendo do seu time, na rodada do final de semana. A gente vai ficando por aqui, agradecendo como sempre a edição do Pedro Bastos e a audiência de todo mundo. Um agradecimento especial a Maureen também, que teve que sair correndo aqui porque tinha uma entrevista para fazer. Mas é isso, certo? A gente volta na semana que vem. Um abraço e tchau.